Tudo bem, pessoal. Então vamos continuar. Essa aula eu tentei dividir em frações pequenas, né, para a gente não ficar muito cansado. Mas vamos continuar para entender aqui, então, como é que funciona o depósito dessas proteínas anormais, né? Como é que elas surgem. Eu vou passar alguns vídeos para vocês e vou narrando o exemplo de três proteínas anormais, né? Cada uma da sua maneira, e como elas surgem, então. O primeiro vídeo vai ser sobre a proteína tau. Vamos lá. Então aqui a gente vê um neurônio, o seu prolongamento, o axônio. Indo para dentro do espaço intracelular, a gente vê essa estrutura aqui, estabilizada pela proteína tau. Essa estrutura chama microtúbulo. Ele é responsável por ajudar no transporte dessas vesículas que contêm principalmente neurotransmissores, né? E quando essas proteínas tau elas se tornam hiperfosforiladas, elas perdem a constituição habitual delas e começam a se agregar, formando esses emaranhados aqui, que ficam depositados dentro dos neurônios, se tornando tóxicos para eles, e aí levando à perda de conexões e morte do neurônio. Na patologia de Alzheimer, além desse processo da proteína tau, que também está presente em outras patologias neurodegenerativas, a gente encontra a placa amiloide, que a gente vai ver agora aqui. Então, especificamente na patologia de Alzheimer, a gente tem essas duas proteínas depositando de maneira anormal. É importante entender que, por exemplo, a proteína tau, apesar de estar presente na patologia de Alzheimer, não é exclusiva dela. Então, nos próximos slides, a gente vai entender como é que a gente consegue identificar a presença, não necessariamente da proteína, mas das consequências delas em exames de imagem, exame de líquor e também nos testes cognitivos, né? Mas vamos ver aqui por enquanto como é que forma a proteína, o emaranhado de proteínas amiloide. Então a proteína amiloide, só para vocês entenderem, então acabou de morrer esse neurônio aqui pela proteína tau, né? E aqui você vê que esse neurônio que não tem tau dentro dele também está perdendo a sua conexão por conta da presença dessa placa. Aqui então seria a membrana de uma célula, e essa proteína transmembrana, quando é clivada pela alfa-secretase e pela gama-secretase, a gente tem a formação do que a gente considera normal, que é a proteína precursora amiloide, e alguns fragmentos que não se tornam patológicos, mas quando a gente tem a beta-secretase agindo em conjunto com a gama, esses fragmentos um pouco mais longos, eles se tornam agregados, né, emaranhados, polímeros, né, oligômeros primeiro, depois polímeros, que vão se agregando até formar a placa amiloide no meio extracelular. E como eu expliquei, a presença dessa placa progressivamente vai se tornando tóxica, e quando a gente tem essas duas proteínas então depositadas anormalmente, a gente tem o surgimento da patologia de Alzheimer, da doença de Alzheimer, melhor dizendo. Tá? Então esses seriam dois exemplos. Um outro exemplo para a gente entender que na verdade isso não é exclusivo só das doenças classicamente consideradas cognitivas, mas em um outro exemplo a gente tem a formação da sinucleína, da alfa-sinucleína, que também é uma proteína que se torna patológica, né, dependendo do processo, que eu vou explicar aqui agora para vocês, e pode ser a causa, né, dependendo do local e da forma de espalhamento dela, tanto da doença de Parkinson, né, a doença classicamente de início motor, quanto do surgimento de doença com corpos de Levy, né, que é uma doença que tem apresentação variada, que pode ser de início motor, mas que normalmente não muito tempo depois ou precedendo os sintomas motores incorrem em queixos cognitivos importantes também. Então só para terminar essa parte, vamos ver como é que é nesse raciocínio aqui. Então ela tem uma conformação inicialmente normal, algumas relações patológicas, né, interações patológicas modificam a conformação dela, né, e ela se torna, a gente vai ver aqui, uma folha beta preguiada antiparalela.
né? E aí isso faz com que ela aumente o seu grau de agregação potencial, até que ela ganhe essa conformação que a gente vai ver aqui e passa a se tornar uma fibrila, né, que deposita então e leva a níveis progressivamente maiores e patológicos, culminando na morte neuronal. Então, a simples presença disso leva aos sintomas? Não necessariamente. Depende da intensidade desse depósito e da região que aquilo ali está se depositando, que habitualmente segue uma certa sequência. Então a gente tem classificações patológicas das doenças. Aqui eu botei, só para exemplificar, a classificação que os estágios, né, patológicos são determinados para a doença de Parkinson, só para a gente ilustrar. E a gente vê que na fase pré-clínica, a doença ainda, apesar de se situar no tronco do cérebro e nas vias olfativas, não produz grandes sintomas que preocupam o paciente ou que é notado por ele. A pessoa pode ter uma redução do senso de olfato, pode até queixar de outros sintomas não motores nessa fase, mas como a lentificação do trato gastrointestinal, do intestino, mas não fala muita queixa cognitiva ou motora nessa fase. Passado adiante, essa proteína passa a se espalhar, né? A gente vê que ela começa a progredir aqui no tronco e no diencéfalo, intensifica a sua presença onde ela já existia e começam a surgir os sintomas motores. Mais avançadamente em fases posteriores da doença, começa inclusive a pegar o córtex, aí sim produzindo as queixas cognitivas. Então, na doença de Parkinson clássica, você vê que a progressão do tronco para o córtex produz primeiro sintomas motores para depois sintomas cognitivos. Em outras doenças a gente vai ver o contrário, a gente vai ver sintomas primeiro no córtex, dando origem aos sintomas, às queixas cognitivas, né, e depois uma progressão posterior dando outras queixas. Um pouquinho que a gente vai precisar ter paciência aqui com o programa. Muito bem. Então, como é que a gente consegue aferir, medir essas manifestações? Então, depende do tipo de medição, de aferição que você pretende fazer e depende da sua forma de medição. Então, a gente faz isso por meio dos biomarcadores, que são ferramentas que têm por definição a finalidade de medir a presença ou a ausência de saúde, a presença ou a ausência de doença, e não necessariamente isso implica o uso de testes de imagem ou laboratoriais. Pode ser, por exemplo, por meio da avaliação neuropsicológica ou de baterias cognitivas aplicadas em consultório, como o MoCA e o ACE, que eu vou mostrar ilustrações deles para vocês daqui a pouquinho. Mas não só esses dois, a gente também pode usar o líquor, o líquido que envolve o cérebro, para tentar identificar a presença dessas proteínas anormais. Em algumas situações isso é possível. Então, por exemplo, a proteína beta-amiloide, a proteína tau. Existem algumas situações que não são feitas de rotina na maior parte das vezes, a testagem para a presença de algumas características genéticas. Isso tem mais a ver com pesquisa ou em situações específicas em que a gente tem alguma doença neurodegenerativa familiar. Não é muito frequente, mas é um biomarcador. E a neuroimagem estrutural, que é recomendável mais fortemente ser usada a ressonância, porque ela informa muito mais detalhes, mas a tomografia é aceitável também, se a pessoa ou o contexto não permitirem outros recursos. E por fim, a neuroimagem funcional, que seria o uso de traçadores radiomarcados. Não vou conseguir explorar muito esse tema com vocês, mas que podem medir ou o fluxo no cérebro pelo SPECT, ou o metabolismo no córtex, ou a presença de determinadas proteínas anormais, como a amiloide e o tau, certo? Então, usando esses biomarcadores, a gente consegue medir a presença de saúde e doença, no caso,
e conseguir formar um raciocínio diagnóstico por meio do perfil neuropsicológico, da bateria cognitiva e de testes de imagem e eventualmente até de líquor, dependendo do contexto. Bom, vamos lá, vamos seguir com a nossa aula. Então aqui são exemplos, ilustrações de baterias que a gente usa em consultório, que não são testes neuropsicológicos, né, uma avaliação neuropsicológica feita por um profissional destinado para isso, né, o neuropsicólogo, que a gente pode usar no consultório, desde que haja um treinamento prévio mínimo, né. E esse aqui então é o MoCA, o Montreal Cognitive Assessment, e o outro é o Addenbrooke, que a gente chama o ACE, né, que é um teste também que é utilizado. Tá bom? E aí é o seguinte, depois de todas essas explicações, o que eu queria que vocês entendessem? Que essas proteínas anormais das doenças neurodegenerativas, né, que são as principais causadoras das síndromes demenciais que a gente vai falar mais adiante, nem sempre essas proteínas são exclusivas de uma ou outra patologia. Se a gente for ver direitinho aqui, por exemplo, as alfa-sinucleinopatias. Lembra que eu mostrei para vocês a alfa-sinucleína, aquela última animação daquela proteína que forma a doença de Parkinson? Então, aqui está em inglês, mas aqui ela poderia ser causadora da doença de Parkinson. Mas também ela pode causar um quadro chamado atrofia de múltiplos sistemas, ou doença com corpos de Levy. Ao mesmo tempo, essas alfa-sinucleínas podem ser encontradas, né, dentro em anatomopatológico. A gente está falando de análise anatomopatológica, né? Dentro de situações em que a gente encontra, por exemplo, o amiloide. Então você pode ter um paciente com Alzheimer, né, AD, que é Alzheimer's Disease, que pode ter as patologias clássicas, que é a amiloide e a tal, mas ela também pode ter alfa-sinucleína depositada lá. Não é a que vai predominar, mas ela pode coexistir. Ao mesmo tempo, a gente vê que as taupatias envolvem, por exemplo, algumas doenças, né, como a paralisia supranuclear progressiva, a degeneração córtico-basal, mas também está presente na doença de Alzheimer, que envolve também o amiloide. O que eu estou querendo dizer para vocês? É que o tipo de proteína em si é menos importante do que o local aonde aquela proteína se deposita. Então, se eu pegar, por exemplo, a gente vê aqui em inglês, variante frontal da demência frontotemporal. Essas siglazinhas aqui significam isso. Se a gente pegar essas regiões mais acometidas nesse tipo de doença, nesse tipo de demência, a gente vai ver que esmagadoramente o que a gente vai encontrar ali é patologia tal. Tá? Então, a gente vê aqui, ó, patologia tal, demência lobar frontotemporal. Não é só essa patologia, mas eu estou simplificando dizendo assim para vocês entenderem. Agora, se porventura a gente trocar, ao invés de deixar a proteína tal aqui nessas regiões, e colocar, vamos lá, sei lá, amiloide, do ponto de vista fenotípico, né, a forma de apresentação da demência vai ser muito diferente? Provavelmente não, porque as redes afetadas aqui é que vão produzir os sintomas. E é isso que a gente mede, é isso que a gente ouve o paciente se queixar, dos sintomas, não da patologia que está lá dentro da cabeça dele. Então, só para vocês terminarem de entender, a região afetada é que produz o sintoma e não a proteína em si. O que a gente sabe é que determinados sintomas produzem síndromes clínicas mais compatíveis, por exemplo, com a doença de Alzheimer, e por estudos anatomopatológicos correlacionando a clínica com a patologia, a gente descobriu que no Alzheimer a gente tem principalmente amiloide e tal. Mas, por exemplo, se for um depósito principalmente nessa região aqui, atrofia cortical posterior, pode ser uma apresentação atípica da patologia de Alzheimer, que não ocorre classicamente aqui e passa a ocorrer aqui, ou em outras situações a gente sabe que a alfa-sinucleína ou só a tal também podem produzir uma síndrome que lembra a mesma doença. Tá certo?
Simplificando, então, mensagem final dessa parte da aula: a proteína não é a causadora do sintoma, e sim o local onde ela se deposita. É isso que eu estou querendo dizer. Certo? Vamos lá, vamos seguir aqui. Bom, então, passada a questão patológica das proteínas que levam à doença, agora a gente tem que pensar: de um indivíduo cognitivamente normal para um cenário patológico, a gente não pula de uma hora para outra, né? Mesmo que seja uma demência rapidamente progressiva, o que não é o mais esperado para causas degenerativas, né? Daquelas proteínas que eu expliquei, a gente não vai ocorrer, a gente não vai perder a funcionalidade, né, as nossas habilidades de uma hora para outra. Isso leva um tempo. Então, passando de normal para um cenário demencial, existe um intervalo que normalmente é um intervalo de queixas presentes, mas ainda sem uma perda grosseira de funcionalidade. Então, essa queixa existe, o paciente nem sempre percebe, mas muitas vezes sim, a família nem sempre percebe, mas muitas vezes sim, essas combinações variam, mas os testes podem começar a se alterar e funcionalmente o paciente vai declinando. Então, como é que seria essa progressão? A maioria esmagadora dos casos progride da seguinte maneira: o indivíduo é cognitivamente normal, aquelas proteínas vão se depositando ao longo de 10, 15 anos, e aí aquelas redes param de funcionar adequadamente, elas começam a dar defeitos que inicialmente são muito leves, e normalmente o paciente é que nota, ele mesmo, né, o declínio que ele está apresentando em relação a padrões anteriores que ele conhece. E aí o paciente pode ocupar essa classificação intermediária, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Eu vou aprofundar melhor esse tema com vocês, mas simplificando aqui, esse diagnóstico essencialmente significa que o paciente ele começa a notar, os familiares podem ou não notar isso, mas normalmente o paciente começa a notar essa queixa, né? E os testes que a gente faz para avaliar a queixa vêm alterados, né? O paciente obtém um teste para atenção, memória, função executiva abaixo do esperado para a sua idade e para a sua escolaridade. E aí a gente considera que ele está num estado que já não é mais normal. Mas ele ainda consegue pagar as contas, ele ainda consegue organizar o dia dele, ele lembra de tomar um remédio, ele consegue concatenar uma sequência de funções que ele vai fazer, por exemplo, numa aula que ele está preparando, numa receita de bolo, coisa do tipo. Então ele ainda está funcionalmente independente para atividades complexas e instrumentais da vida diária. Então esse paciente é o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Esse sujeito ele pode voltar ao normal, dependendo da causa desse comprometimento cognitivo leve, que a gente chama de CCL, né? Ou numa taxa de até 10% ao ano, mais ou menos, né, em média, a gente pode acabar progredindo desse estado funcionalmente ainda independente do ponto de vista de atividades instrumentais para esse estado demencial, síndrome demencial, que é a presença do comprometimento mais uma perda funcional grosseira, mais evidente, que limita o paciente nas suas funções do dia a dia, fazendo com que ele se torne dependente em graus maiores ou menores, dependendo da fase da demência, né? Então, só para vocês entenderem que isso é um contínuo. Por exemplo, pegando como protótipo, né, como arquétipo, a doença de Alzheimer, a gente sabe que aqui na fase ainda pré-clínica, quando o paciente ainda não percebeu os sintomas direito, ou percebeu só ele e não tem alteração nos testes, de que isso tende a progredir com o tempo, né, até o momento em que ele desenvolve uma queixa apreciável nos testes, ou seja, detectável nos testes. E aí ele vai declinando cada vez mais na performance cognitiva dele, até atingir a fase de demência, né? Por que eu botei esse gráfico aqui, essa ilustração para vocês? Porque as fases pré-clínicas já estão começando a ganhar mais notoriedade, né? Não precisa gravar tanto isso, mas só para vocês entenderem que o CCL, que seria MCI em inglês, ele já denota
um declínio de performance nos testes cognitivos que sucede, vem depois, às vezes, de uma autopercepção só do paciente. O que eu quero dizer com isso? Nessa fase pré-clínica aqui, o paciente pode notar e se queixar que o desempenho dele não está bom, anos antes das alterações nos testes surgirem, muitos anos antes de uma fase CCL ou demencial. Isso já pode denotar a presença daquelas patologias no cérebro dele agindo ainda de maneira subclínica, né, em intensidades mais suaves. Isso está sendo importante, porque é alvo de pesquisa e, eventualmente, isso pode ser uma plataforma que permita o desenvolvimento de pesquisas que usem medicações para modificar a evolução natural dessa doença, né? Por que é importante entender isso? Porque nessa fase aqui, pré-clínica, em que o paciente provavelmente já tem as patologias no cérebro, mas funcionalmente e nos testes ele ainda está preservado, ou seja, só ele nota que ele está piorando, talvez esse seja um momento, se essas drogas eventualmente existirem, né, que possam frear esse processo. A gente ainda não tem essas medicações aprovadas, muitas pesquisas, mas não tem essas medicações ainda. Mas se a gente eventualmente tiver, a gente pode tentar formar estudos para ver se não é o caso de aplicar essas medicações nesse momento em que o cérebro ainda não está muito comprometido. Tá legal? Então só isso aí não precisa gravar, não vai cair em prova, nada disso, mas é preciso deixar claro que isso já é uma seara de pesquisa bem assim, interessante. Então aquilo que eu expliquei, né? Será que a gente vai poder usar a terapia modificadora de doença, né? Principalmente nos grupos CCL e até mesmo pré-CCL, nas fases em que a patologia existe, mas não tem alteração ainda nos testes. Então, deixar aqui o conceito de comprometimento cognitivo leve, depois vocês podem ler com calma, mas eu vou explicar ao invés de ficar lendo para vocês. Então, o CCL, o comprometimento cognitivo leve, ele não é um indivíduo normal, ele tem alteração já nos testes que estão abaixo do esperado para a sua idade e para a sua escolaridade, né? Então vamos imaginar que chega um senhor com 70 anos de idade no meu consultório falando que está esquecido, né? E aí a gente faz lá testes de memória, teste de atenção, teste de função executiva. Se esse paciente tem uma queixa ativa, ele percebe, mas os testes vêm normais, aí esse paciente é um declínio cognitivo subjetivo. Se esse paciente tem a queixa, ou algum informante corrobora e relata isso pra gente, né? E a gente faz o teste, esse mesmo senhor, e esses testes vêm abaixo do esperado para idade e escolaridade daquela pessoa, ele é um CCL, desde que não esteja com uma perda funcional grosseira. Se ele tiver uma perda funcional grosseira, aí ele já está numa fase demencial. Tá certo? Então, declínio cognitivo subjetivo. Tem queixa, mas não tem perda funcional e nem alteração nos testes de memória. Ou teste de atenção, enfim, os testes cognitivos. CCL. Tem queixa, tem alteração nos testes cognitivos, não tem perda funcional grosseira que impeça a independência para atividades instrumentais. Tem queixa, tem alteração nos testes, tem perda funcional grosseira, né, que causa dependência, aí já é um paciente com demência, tá bom? Quando é um CCL, em inglês Mild Cognitive Impairment, né, esse paciente, como eu expliquei agora aqui, né, segue esses critérios, ele pode ter alteração ou não de memória. E essa alteração de memória ou não pode vir acompanhada de outras alterações. Então, se ele tiver queixa de memória, isso é muito importante vocês saberem. Isso eu acho que vale a pena gravar, inclusive se eventualmente cair alguma questão em prova. Se esse paciente é um CCL ou MCI em inglês, com memória comprometida, sim, né? Aí ele é um CCL amnésico.
Aí, fazendo os testes, a gente vê que só a memória está alterada, ele é um CCL amnésico, único domínio. Memória alterada, mais outro domínio, por exemplo, atenção e função executiva. Então ele é um amnéstico múltiplo domínio, tá bom? Se ele for um CCL, cujos testes não mostram alteração de memória, então ele é um CCL não amnéstico, tá? Que é o que está aqui. Se ele for, vamos lá, ele não deu alteração de memória, mas deu alteração só de atenção, então ele é um CCL não amnéstico, único domínio. Se ele não tem só atenção, mas também função executiva, por exemplo, alterada, aí ele é não amnéstico, múltiplos domínios, tá bom? Que é o que está escrito aqui embaixo. Combinado? Então aqui está o conceito de síndrome demencial que eu já expliquei para vocês. Eu prefiro explicar tudo no conjunto, que eu acho que faz mais sentido. Vocês podem depois ler com calma, tá? Então aqui são diferentes critérios, né? Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas só para explicar melhor para vocês, uma síndrome demencial ela não envolve necessariamente memória. Tem outros domínios cognitivos que podem estar implicados também. Além disso, a gente não fala em demência só por uma alteração cognitiva pura. Às vezes o paciente tem sintomas predominantemente comportamentais. E aí quando isso ocorre, também é um quadro demencial desde que comprometa as funcionalidades dele. E, claro, esse quadro não pode ser explicado, não pode ser justificado por situações que envolvam uma doença psiquiátrica maior, que não esteja tratada principalmente, ou pelo que a gente chama de delírium. Eu acho que vocês já sabem o que significa isso, mas uma breve explicação. Delírium é uma situação em que o paciente, por influências secundárias, normalmente de características sistêmicas, passa a ter um estado de atenção e nível de consciência e orientação alterados. De maneira bem simplificada seria isso. Tá bom? Então, se tiver essas características, a gente considera o paciente com uma síndrome demencial. Então eu falei muito para vocês da questão de funcionalidade. Quanto que o paciente está comprometido em termos de atividades de vida diária. As atividades de vida diária são instrumentais, e aí elas estão elencadas aqui, né? E as atividades básicas. Quando o paciente tem um quadro demencial, ele começa sendo comprometido pelas atividades instrumentais. Existem escalas para isso, a mais conhecida é a escala de Pfeffer, e a gente pontua isso. Dependendo da pontuação, normalmente acima de 4 pontos no Pfeffer, a gente considera uma alteração que já enquadra o paciente numa síndrome demencial. Só que em fases diferentes, a gente tem comprometimentos diferentes. Então, numa demência leve, a gente vê atividades instrumentais comprometidas e as básicas ainda nem tanto. Em uma demência moderada, já é um misto das duas coisas. Numa demência grave, mais avançada, a gente vê um comprometimento completo das atividades instrumentais e também das atividades básicas. O paciente perde completamente as habilidades para tudo, mesmo autocuidado, que seria principalmente representado aqui. Tá? Então lembra do que eu falei para vocês, a síndrome demencial, só para terminar essa primeira parte, ela envolve comprometimento em diferentes funções que eu elenquei aqui para vocês, domínios cognitivos, memória, função executiva, habilidades visoespaciais, linguagem, mas também personalidade e comportamento. A gente vai ver de maneira também objetiva nas demências lobares frontotemporais, tem uma forma de apresentação da doença que é a variante comportamental doença. Então, havendo o comprometimento desses domínios, aí